A primeira palestra é a importância da supervisão clínica. Um ponto e um parêntese, é realmente incrível ter uma palestra dessa num evento como esse. Então, assim, a gente vai passar por várias coisas que trazem essa insegurança no começo da clínica. Será que estou conduzindo de forma correta? Como lidar com casos mais complexos? Até onde vai a minha atuação? E é justamente nesse momento que a supervisão se torna algo essencial, como um apoio técnico, ético e também emocional nesse início de jornada. Então, para falar sobre isso, quem vai poder transmitir esse conteúdo vai ser a Roberta, que ela é psicóloga clínica, mestre em ensino em saúde pela FIXAI, também terapeuta certificada pela Academia Internacional de Terapias Cognitivas e Comportamentais e sócia fundadora da Habilitar Supervisão em Terapia Cognitiva. Roberta, seja bem-vinda, o espaço é todo seu. Muito obrigada, Alan, Lucas, Beatriz, Psicodoc. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre uma coisa que eu amo, que é a supervisão. Eu digo que eu amo muito atender, mas eu amo muito, muito trabalhar com ensino e supervisão. Um prazer estar aqui falando sobre esse tema para pessoas que acabaram de sair aí da graduação e que supervisão tem tudo a ver nesse momento e em outros momentos da carreira a gente vai falar um pouquinho disso. Então, vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho da importância da supervisão clínica e eu quero falar da prática à competência. Então, eu vou convidar vocês a abrirem a perspectiva de vocês, né? A gente vai aqui pensar em parâmetros diferentes, em modelos diferentes de supervisão. Então, eu convido vocês a abrirem o coração e a mente de vocês, ok? Bom, eu vou me apresentar brevemente, né? Eu sou mestre em ensino em saúde pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, onde eu tive o orgulho da minha dissertação de mestrado receber 2 prêmios, um pelo próprio Einstein, outro prêmio Bernard Rangel, da Revista Brasileira de Terapias Cognitivas e da FBTC. Sou terapeuta certificada pela Academia Internacional de Terapias Cognitivas, especialista em TCC, tenho treinamento em ensino e supervisão pelo Instituto Beck e sou autora de livros e capítulos, ou livros não, gente, capítulos e artigos, né, sobre supervisão clínica e prática clínica. E sou sócia fundadora da Habilitar Supervisão em Terapia Cognitiva. O que é habilitar? Essa é minha sócia, Fabiana Romanini. A gente tem eu digo que a gente fez a mesma escolinha, então nós temos uma formação muito parecida, inclusive o mestrado, a certificação internacional, a especialização, o ensino e supervisão pelo Beck Institute. Então a gente ali vem a um longo caminho trilhando juntas. Eu brinco que a Fabiana é mais velha que eu, então ela tem um pouquinho mais de tempo, mas a gente se encontrou aí uns bons anos atrás, tá, gente? Eu sou formada há 20 anos e atuo como supervisora há praticamente 10 anos, Fabiana um pouquinho mais que eu. Habilitar é uma startup em supervisão clínica que trabalha com inovação em educação, por isso ela é uma startup. O nosso olhar é muito para esse ensino, principalmente para a TCC Beckiana, que é a nossa expertise. E qual é a nossa missão, né? De ajudar a terapeutas a se sentirem mais seguros na prática clínica. Pela via de uma prática deliberada e levando supervisão de qualidade baseada em competências ao maior número de pessoas. Por isso a gente funciona na nuvem e não no espaço físico, né? Então, quero aqui apresentar, habilitar para vocês, e a gente tem um orgulho imenso de ser parceiro da Psicodoc, né? Priorizando aqui o essencial, né? Tanto em termos de supervisão, com a segurança na prática, em termos do apoio aí à prática clínica. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Se vocês não conhecem a Habilitar, peço que vocês possam conhecer, nos sigam nas redes sociais, no nosso site tem uma série
de textos, blog, tem lá, tem tudo bonitinho, tudo organizadinho para vocês. Bom, eu quero começar convidando vocês a fazerem uma reflexão, tá? Eu falei que hoje a gente ia quebrar alguns paradigmas aqui, então eu começo aqui convidando vocês. Prática sozinha não desenvolve competência clínica. E pensando nesse start, nesse momento, né? O que significa isso na prática? Bom, a quantidade de tempo de formado, o número de pacientes que eu atendo, a quantidade de pacientes que eu tenho, ele não é o suficiente, não garante boas decisões clínicas, não garante intervenções eficazes, não garante evolução consistente a casos clínicos, a transtornos diferentes, a casos diferentes, e não garante segurança profissional. Principalmente não garante segurança profissional. E eu tô demorando um pouquinho, que tá demorando para gerar o slide aqui, tá? Competência clínica, ela não é automática, ela não vem desse tempo de atuação, né? Ela não surge com o tempo. É claro que quanto mais a gente vai trilhando o caminho clínico da prática, né, clínica, a gente vai sim adquirindo algumas competências, mas só isso não desenvolve competência, né? O volume de atendimento e principalmente o conteúdo teórico, né? Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que o máximo de teoria vai trazer para a gente ali a segurança na prática clínica, né? Competência clínica precisa ser desenvolvida de forma intencional, estruturada e com critérios muitíssimo claros, para a gente saber o que nós estamos fazendo, o que não sabemos fazer e como vamos desenvolver. E por isso que a ideia é da prática a necessidade de estrutura. A gente começa, mas a gente tem essa necessidade de um ensino mais estruturado, mais intencional. E eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat como é que vocês pensam que a prática de vocês costuma se desenvolver. Eu queria muito conhecer a opinião de vocês sobre isso, se vocês puderem colocar aqui no chat, né? E a pergunta é, como que a minha prática clínica costuma se desenvolver? Eu vi que a maioria de vocês é recém-formado ou tem uma atuação mais inicial na prática clínica, né? E muitas vezes, né, o que a gente começa a ver? E eu me coloco muito nesse lugar, apesar de ter 20 anos, eu me lembro muito, 20 anos de atuação, me lembro muito ali do meu início, né? Então, a prática, ela começa a se desenvolver por tentativa e erro, por decisões intuitivas ou com pouca estruturação para tomada de decisão, pouca validação externa. E o que eu quero dizer com isso? Não tem alguém que te ajude a estruturar, não tem alguém que te ajude a pensar nesta prática clínica. Você não tem um feedback do que você está fazendo certo e do que você precisa melhorar, né? Então, a prática clínica, ela começa a se desenvolver, talvez, com pouco aprendizado estruturado, pouca estrutura nessa questão do desenvolvimento. E quais são os efeitos dessa prática, desse modelo de desenvolvimento clínico? Bom, a gente vê um pouquinho mais de manutenção dos erros clínicos. E quando a gente fala erros clínicos, a gente está falando de erros que talvez o terapeuta nem saiba que ele está errando. Ou que ele tem até uma intuição de que ele está errando, mas ele não sabe aonde ele está errando. A dificuldade na evolução dos casos, então eu vim até uma parte, mas eu não consigo evoluir até aqui, eu tenho a sensação que a terapia está estagnada, né, que eu não consigo evoluir na melhora desse paciente, alcançar o objetivo que eu tenho
para a terapia. Por vezes eu não sei nem qual é o objetivo daquela terapia. Ah, é redução de sintomas, e o que mais além disso, né? A insegurança na tomada de decisão. Uma das palavras que a gente mais tem no nosso formulário de avaliação de necessidades na Habilitar é a palavra insegurança ou busca por segurança. É claro que saindo de uma graduação a gente vai estar, de fato, mais inseguro, porque a gente está se colocando ali num papel de profissional. Agora eu preciso ter aqui todas as responsabilidades pertinentes a essa minha profissão, né, que é tão importante em cuidar de pessoas. Então, a gente vê esse efeito da insegurança. E uma baixa previsibilidade de resultado. Primeiro, se eu não sei o objetivo da terapia, eu não tenho como mensurar resultado, e às vezes eu não sei nem como mensurar esse resultado. Então, existe uma lacuna na formação clínica, uma lacuna bastante importante, né, que a gente vem da graduação com essa lacuna. Muito foco em conhecimento teórico e um conhecimento muitas vezes absorvido e não experienciado, e pouca estrutura para desenvolver habilidades e decisões na prática, né? A prática clínica do psicólogo, ela exige uma tomada de decisão muito rápida, e para isso eu preciso, de fato, ter o conhecimento, não só teórico, mas da aplicação dessa teoria, porque saber não é o mesmo que saber fazer. Saber, no sentido de teoria, de aquisição da parte teórica, não nos habilita a tomar decisões, sustentar intervenções e manter, resgatar, né, a relação terapêutica. Então, essa lacuna é o que fez muito habilitar existir, né? O desenvolvimento clínico exige uma estrutura, prática orientada, feedback qualificado, critérios claros e, principalmente, ajuste contínuo. Esse ajuste tanto da parte do terapeuta, que está em desenvolvimento, como do supervisor que auxilia nesse desenvolvimento. E isso não acontece de uma forma isolada. Não acontece sozinho, apenas com estudo teórico. A gente tem aí uma oferta no mercado muito grande de cursos. Isso é importante? Muito. A base teórica para a clínica ela é muito importante, mas não é só isso. Não é isso que vai me habilitar ali, fazer uma intervenção, sustentar essa intervenção e até aprofundar essa intervenção. E até para que eu me coloque de forma na relação terapêutica, de diferentes formas, adaptado àquele meu paciente. Nem sempre esta linguagem é melhor para todos os pacientes. E para que eu faça isso de uma forma muito customizada, muito direcionada às preferências do paciente, eu preciso, de fato, desenvolver esta habilidade de relacionamento. E esse processo, ele não vai acontecer dessa forma isolada, entre você e o estudo, e sim num contexto de supervisão. Porque a supervisão, ela estrutura o desenvolvimento, organiza o raciocínio clínico e sustenta, gente, sustenta a evolução profissional na clínica, tá? E eu gosto muito de falar, né, eu vou falar isso em outro momento também, mas eu gosto muito de falar que, apesar de eu ter 20 anos da minha prática clínica, eu faço supervisão em duas frentes, como terapeuta e como supervisora. E aí, né, convidando vocês nessa reflexão do que eu falei até agora, pedindo para que a gente pudesse abrir a nossa perspectiva enquanto supervisão, coloquem aqui para mim no chat o que é supervisão para vocês. Em uma palavra ou em uma frase curtinha, o que é supervisão para vocês? Eu não estou conseguindo, eu estou vendo o chat, tá, vamos lá, bora. Ele fica bem no meio, tá, Rô? Eu estou conseguindo ver aqui, Alan. Ah, perfeito. Eu queria conhecer as respostas das pessoas aqui. Queria que as pessoas dissessem para mim um pouco aqui o que é supervisão. Quero conhecer muito aqui. Estou no 10º semestre, já me preparando, Thaís. Muito bom, é isso aí.
Acredito que depende de cada caso, muita solitude profissional, muita. E você sabe, Cláudia, que a supervisão, ela traz para a gente um espaço de pertencimento. Isso é tão importante na nossa prática clínica, porque a gente é muito sozinho. E às vezes a tomada de decisão carrega um pouco essa solitude na clínica, né? Iluminar, direcionar, orientar. Estou gostando aqui desse monte de respostas. Muito bom, muito bom. E depois eu vou vendo o restante aqui, tá, gente? Mas vou seguindo com vocês. Supervisão, e aqui é onde talvez eu traga quebras maiores, né, nesse paradigma que a gente tem. Supervisão é um espaço de aprendizado, é um espaço de ensino. Ele é um processo estruturado de desenvolvimento profissional, que integra teoria e prática, saber e o saber fazer, e o saber ser, utiliza feedback sistemático, tem foco no aprimoramento de competências e não se limita à gestão de casos. Eu sei que aqui eu vou trazer alguns incômodos e espero que eu possa esclarecer para vocês, a gente vai falar disso, mas supervisão não é local somente de gestão de casos, é o espaço de ensino intencional, direcionado, estruturado, organizado, né? E uma coisa que a gente pode pensar aqui é a diferença entre o papel do supervisor e do terapeuta. Pensando nesse espaço estruturado de ensino, né, intencional, o terapeuta, ele tem um foco no paciente, ele tem um foco na condução do tratamento. O foco dele é na elaboração, na sustentação e no resgate da relação entre terapeuta e paciente. Do supervisor, o foco já é no desenvolvimento, é um espaço de ensino, de avaliação, de feedback. Então, são funções distintas, com competências distintas. Isso é algo muito importante que a gente precisa pensar. Todo supervisor precisa ser um bom terapeuta, mas nem todo bom terapeuta é um supervisor, porque são competências distintas e precisam ser treinadas de forma muito intencional. Né? Então, isso é muito importante para a gente pensar nesse espaço de aprendizagem e até porque lá na frente a gente vai pensar como escolher um supervisor. Quais são as funções da supervisão dentro dessa perspectiva de ensino, né? Ela tem 3 grandes supervisões que estão muito relacionadas e elas trabalham muito intimamente nesse espaço de supervisão. Formativa, que é a função de desenvolvimento de habilidades clínicas, então é um espaço de formação, né? Normativa, porque é o espaço que garante a qualidade do atendimento entregue a esse paciente, a essa família, a essa criança, esse adolescente. É um espaço ético, né, aonde essa função normativa vai preservar qualidade ética e segurança, não só do terapeuta, mas principalmente do paciente. Quando eu fui fazer mestrado, eu fiz numa faculdade, que é o Einstein, que preza muito pela segurança do paciente. O Einstein é um grande hospital aqui em São Paulo, para quem não conhece, e eles têm uma faculdade, né, integrada ali ao ambiente do hospital. E o foco maior deles é na segurança do paciente. E eu vejo pouco essa discussão na psicologia, isso foi uma coisa que me tocou muito, né? E que trouxe para habilitar essa questão de olhar para a segurança do paciente. Então, quando eu sou supervisionado como um terapeuta, eu estou exatamente sendo responsável pelo tratamento e pela qualidade que eu estou entregando. E o meu supervisor está comigo nessa corresponsabilidade, garantindo a segurança do paciente. E a função
restaurativa da supervisão, né? Acho que foi a Cláudia que falou sobre o espaço de pertencimento, né? Da solitude do consultório, mas um suporte terapêutico das demandas clínicas ali, né? Um compartilhamento, um andaime ali para que você possa, de fato, ir evoluindo como terapeuta. É um espaço restaurativo, porque hoje a gente já tem dados de pesquisa que terapeutas em supervisão têm menos probabilidade de desenvolver burnout, né? Então, essas 3 funções, gente, elas precisam acontecer na supervisão clínica, nesse espaço de aprendizado. E por isso que é importante a gente saber essa diferença entre o papel do terapeuta e o papel do supervisor. E pensando em todo esse desenvolvimento que eu estou falando, nesse espaço de ensino, a supervisão baseada em competências hoje é a supervisão que mais é praticada mundo afora. No Brasil, a gente ainda está caminhando um pouquinho mais, eu diria no mundo também, porque hoje a gente tem evidências, a gente tem um volume grande de pesquisas em supervisão, mas ainda a gente precisa andar bastante nesse caminho. E aí, uma coisa que eu acho que é primordial a gente começar a falar mas que raios que é competência? Que raios que é supervisão baseada em competências? Então, de novo, vou chamar vocês aqui para interagir comigo e quero saber o que é competência para vocês, o que vocês, olhando, né, quem está nos últimos semestres aí da faculdade, o que pensa ser uma competência do psicólogo, né? E quem já atua, que raio de competências são essas que essa moça veio falar aqui num sábado de manhã, 9h36 da manhã, né? Então, gostaria muito que vocês colocassem para mim aqui no chat, para que eu conhecesse a opinião de vocês aqui sobre isso. Ah, olha que legal, Laís. Supervisão, para mim, é uma forma de organizar meu raciocínio clínico. Super! Supervisão traz amplitude, com certeza, com certeza. Acompanhar, com certeza. Muito bom. E deixa eu ver, tá carregando aqui ainda para a gente pensar em competências. Enquanto a gente tô aguardando aqui, eu vou falando um pouquinho para vocês aqui. Competência é um termo, e eu vou aqui usar termos intercambiáveis, vamos dizer assim, que é competência profissional e competência clínica. Mas eu vou partir de um termo que é mais genérico e não próprio da psicologia. O termo competência profissional, ele veio da área organizacional, tá? Ele veio com a Revolução Industrial, com toda a questão de desempenho, de resultado. Ele começou a ser desempenhado ali na área organizacional. E ele foi trazido para a área de educação como um todo nos anos 80. E, sendo assim, ele foi trazido para a educação em saúde, aonde a psicologia se aplica, tá? Então, partindo dessa definição lá da área organizacional, competência profissional é uma capacidade de aplicar conhecimento na prática com decisão e consistência. Então, esse termo é muito importante para a gente compreender o que é uma supervisão baseada em competências. E a competência profissional, seja em qualquer âmbito, né? O profissional da área organizacional, profissional da saúde como psicólogo, ela tem 3 dimensões que interagem. O conhecimento, que é o saber, as habilidades, que é o saber fazer, e as atitudes, que é o saber decidir e sustentar esta decisão. Então, este conjunto, essas dimensões profissionais, que são treinadas em ambientes como a supervisão baseada em competências. Então, quando a gente fala de treinamento, né, de competências dentro da supervisão, a gente está falando desse ciclo para desenvolver competência. Prática, feedback, ajuste e nova prática. Se a gente não tiver feedback e ajuste, não existe competência desenvolvida.
eu talvez não saiba o que fazer com o meu paciente na próxima sessão. Talvez eu não consiga generalizar o aprendizado que eu tive a partir de um caso, de uma dúvida, de uma insegurança, para outros casos que se diferenciam em algum nível daquele caso que eu usei em supervisão. Por isso que a gestão de caso em supervisão, ela não proporciona essa generalização de conhecimento. Então, dentro desse ciclo de competências, eu estou trabalhando com treino deliberado. O que que é isso? Um treino que eu sei o que eu estou treinando, por que que eu estou treinando e recebendo feedback e ajustando a minha prática. Isso é através de uma observação direta, feedback estruturado, reflexão, autorreflexão, de forma contínua. Então, aqui a gente tem várias intervenções ou práticas educacionais que vão ajudar a gente a transitar nesse ciclo de competências, tá? E se a gente trouxer o nosso olhar para competências clínicas, né, pensando nessas dimensões que eu falei e nessa forma de desenvolver, a gente vai falar do próprio conhecimento teórico. Então, vou puxar um pouquinho aqui exemplos para a TCC beckiana, que é onde a minha experiência ela habita. Então, conhecimento teórico, modelo cognitivo genérico, da TCC, modelo específico aos transtornos da TCC, saber, né, que é o processamento de informações que traz a minha escuta clínica, saber aplicar isso na prática, escolhendo uma intervenção, praticando a aplicação dessa intervenção e tomando decisão, se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu uso esse modelo ou aquele. Então, aqui a gente juntou saber aplicar e a atitude. E aplicando isso de forma eficaz na clínica, eu vou vendo uma resposta diferente do meu paciente. E quando a gente fala de competências, Roberta, quais são as competências? Se a gente olhar para cada abordagem tem um conjunto de competências específicas. Mas a gente tem competências gerais do psicólogo que são desenvolvidas geralmente na graduação, tá? Como escuta, empatia, estabelecimento em algum nível da relação terapêutica, né? Então, a gente traz competências gerais, né? Competências em psicodiagnóstico, competências em compreender o funcionamento do ser humano, né? E dentro desses frameworks de competência, que a literatura traz para a gente, a literatura de ensino e supervisão, eu trouxe para vocês um exemplo de um mapa de competências da TCC. Eu vou contar uma história bem rápida para vocês, que é a historinha do desenvolvimento dessas competências. O Reino Unido, a partir do momento da psicologia baseada em evidências, começou a pensar em ofertar terapia de qualidade, terapia baseada em evidências para a população em geral. Então, a IAPT é um programa da NHS, do Reino Unido, que trabalha com esse foco em saúde mental. A partir daí, eles começaram a pensar, tá, mas a gente vai ofertar psicologia baseada em evidências, mas a gente não tem os terapeutas treinados nisso. Então, vamos desenvolver um treinamento, mas para desenvolver um treinamento, a gente vai precisar de uma base, de um parâmetro. O que é que a gente precisa para que eles possam, né, trabalhar com TCC beckiana, DBT, aceitação e compromisso, focada na compaixão. Então, aqui, né, eles desenvolveram esses frameworks, partindo de competências gerais à metacompetência, que é o conjunto de saberes funcionando numa engrenagem contínua para tomada de decisão em diferentes casos, tá? Então, aqui é um exemplo de framework padrão, que é um framework para adultos e da infância e da adolescência. E é importante a gente falar que existem escalas para mensurar a competência do terapeuta.
Ah, Roberta, mas eu não gosto de ser avaliado. Faz todo sentido. A gente tem uma prática educacional no Brasil e no mundo ainda, que a gente passa por avaliações, mas aqui não é uma avaliação somativa, que vai somar pontos, que vai construir um passar ou não passar. Aqui é uma construção de saberes para a clínica. A partir do que você sabe que é aquela competência, e você vai verificar se a sua atuação está dentro desse escopo. E a gente tem escalas, inclusive traduzidas no Brasil. Infância e adolescência ainda não, e fica aí uma dica para estudos. Então, quando a gente tem esse mapa e essa forma concreta de avaliar, isso dá para a gente uma diferença muito grande entre a supervisão de gestão de casos, que é uma supervisão que a gente está muito acostumada e que a gente recebe, inclusive, no modelo de formação, né, de graduação, e a baseada em competências. Vou trazer aqui algumas diferenças para vocês. Então, na supervisão de casos, a gente tem uma relação mais hierárquica, o foco está centrado na expertise do supervisor, principalmente no tempo de atuação. Existe um direcionamento maior. O supervisionado, ele tem uma postura menos ativa, então ele vai lá, relata o caso, são relatos verbais, aonde relatou e o supervisor fez algumas orientações. Em contrapartida, a supervisão baseada em competências, ela tem uma relação muito colaborativa. É um convite muito semelhante dentro da prática de TCC, quando a gente convida o paciente a estar presente na sessão, a fazer parte da sua melhora, a escolher junto com a gente uma intervenção, né? Ter a abertura da intervenção. Então, o supervisor, ele funciona muito mais como um facilitador desse processo de aprendizagem. O foco da supervisão está centrado na formação do supervisor, competências em supervisão e na necessidade de desenvolvimento profissional daquele terapeuta, né? O supervisionado, ele é corresponsável pelo seu aprendizado, então, ele tem uma participação bastante ativa, antes, durante e depois da supervisão. Ele se prepara para a supervisão, ele está disposto ali na supervisão a treinar de forma até experiencial, ele tem um plano de ação onde ele coloca em prática, tem uso de estratégias pedagógicas dentro da supervisão, e dentro da TCC, a gente usa, dentro da Habilitar, a estrutura de sessão da TCC dentro da sessão de supervisão. Por quê? Porque isso modela, né? Então, a gente tem a ponte com a sessão de supervisão, a gente tem o estabelecimento das metas da supervisão, a gente tem a nossa agenda, a gente tem um momento onde a gente mergulha naquela agenda, e o feedback final e o plano de ação. Então, essa é a grande diferença entre dois modelos, existem mais modelos, mas entre esses dois principais modelos de supervisão. E a supervisão baseada em competências, ela está sendo cada vez mais concretizada dentro da área acadêmica, no sentido de trazer, acadêmica não, né? Dentro da área de ensino. Então, ela traz aqui informações de estudos, o quanto esse tipo de supervisão tem sido mais promissora para a prática clínica. A gente ainda não tem, de fato, uma correspondência bastante grande nesses estudos entre, por exemplo, supervisão e resultados clínicos, mas a gente tem algum nível de relação entre supervisão e segurança do terapeuta e desenvolvimento de competências. Nesse modelo, né, que tem sido estudado e que tem trazido esse arcabouço para os supervisores, a gente traz um modelo desenvolvimental, ou seja, a gente está sempre pensando num contínuo desenvolvimento. Então, eu sempre falo para os meus alunos, a gente não vai começar querendo ser o Beck. O Beck é o final deste contínuo, mas a gente vai começar sendo nós mesmos, com as competências que a gente tem.
Então, é uma ideia de supervisão que a gente vai crescendo, desenvolvendo. É essa aprendizagem bastante colaborativa, usando os princípios da TCC dentro da supervisão, né? Isso dentro da nossa expertise, e trazendo essas estratégias experienciais para dentro da supervisão, né? A gente convida muito o paciente a experimentar na sessão. Eu gosto de uma coisa muito importante que uma autora e uma professora do Instituto Beck fala, que é a dona Suda, que a sessão de TCC, ela tem que ser ativa, ela tem que acontecer no aqui e no agora. Então, eu convido o meu paciente a refletir, eu convido o meu paciente a experimentar, eu proponho que a gente faça um ensaio cognitivo para uma questão desafiadora para ele, que ele vai viver na próxima semana. Por que não usar isso em supervisão? Então, dentro do modelo de supervisão baseado em competências, a gente vai desde o roleplay até a simulação realística, usando atores profissionais para fazer o papel de paciente, para que a gente, de fato, tenha um lugar seguro para errar, né? A gente pode errar ali na supervisão, porque a gente está sendo apoiado e construindo competência, né? É nesse espaço que a gente integra o saber declarativo, que é a teoria, e o procedimental. O que eu faço com essa teoria toda? Como é que eu aplico isso, né? E a supervisão, quando ela é apenas narrativa, ela reduz a potência do aprendizado e reduz a potência do que é entregue ao paciente. As limitações é que a ênfase é muito nesse conhecimento declarativo, nessa questão de saber e pouca necessidade real. O que eu faço com tudo isso? Né? É um lugar que não integra conhecimento, habilidade e tomada de decisão. Né? Raciocínio clínico é desenvolvido exatamente com essas 3 dimensões de competência. Supervisão tem tudo a ver com segurança clínica, pode ser até o nosso slogan, né? Insegurança diminui quando a competência aumenta, competência exige critério de avaliação contínua, e supervisão é espaço protegido para o desenvolvimento profissional. Aqui eu posso errar, aqui eu estou com uma pessoa que vai, de fato, apoiar o meu desenvolvimento a partir do que eu não sei e refinar o que eu sei. E aí, uma polêmica agora, minha gente. Vocês responderam para mim no inventário, fiquei muito feliz, muito obrigada por vocês responderem. E a pergunta é: supervisão é só para iniciantes? É só para quem está em início de carreira? É só para quem tem dúvida pontual de casos clínicos? Diria não. Eu digo com toda certeza que não. Se competência é dinâmica, a gente falou até agora que existe um contínuo, que a gente não quer chegar ali no back, que está ali atrás, né, sem antes passar por esse desenvolvimento. Se ela é dinâmica, a supervisão também precisa ser. Então, não faz sentido a gente ter supervisão só quando a gente tem dúvida, né? Só quando tem um caso que é mais difícil que o outro. Não, todos os casos têm o seu nível de desafio. E supervisão não é exclusiva no início de carreira. A gente já sabe, eu trouxe 2 artigos aqui para vocês, que trazem exatamente que a supervisão é um lugar onde você diminui a probabilidade da deriva em terapia. Deriva é aquele momento onde você, lembra até daquele meme, gente, que é, para onde eu vou agora? Né? Deriva é isso, eu não sei o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou agora. Então, quanto mais a gente tem supervisão, menos a gente tem deriva na sessão de terapia. E também, gente, a gente precisa pensar que a supervisão é esse lugar onde eu vou conquistar essa segurança. Então, ela não tem sentido ela ser só no início de carreira, né? Ela precisa ser ao longo da carreira. E
Eu gosto muito dessa definição do lifelong learning, porque isso é algo que foi trazido, né, para o âmbito do aprendizado em saúde, que parte do princípio que esse desenvolvimento de conhecimento não tem prazo de validade, e ele deve ser acompanhado ele deve acompanhar toda a trajetória profissional de qualquer profissional, mas principalmente da área da saúde. O ser humano muda tanto, quando ele está inserido em contexto, a sua subjetividade vai sendo construída de outra forma quando o mundo vai mudando. Então, como é que a gente vai ficar só com o conhecimento teórico? A gente está hoje, por exemplo, quem atende infância e adolescência, num contexto, num boom de uso de inteligência artificial, num boom de redes sociais, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, a supervisão ao longo do processo traz essa definição de aprender ao longo da vida, sendo uma exigência profissional, né? E quando a gente fala disso, a gente tem um aprender a conhecer, fazer, conviver em ser. E se eu olhar para cada momento da carreira, quando eu estou no início, eu vou reduzir insegurança, eu vou desenvolver competências iniciais dentro da prática clínica, independente da abordagem que eu atuar. Na intermediária, eu vou refinar essas decisões, a minha insegurança já está maior, e eu vou crescer aqui. Eu vou começar a treinar competências um pouco mais refinadas, partindo daquelas iniciais que eu comecei. E o experiente, eu vou refinar ainda mais essas experiências e essas competências, e talvez abrir o meu leque e evitar a estagnação. A gente também sabe, por dados de pesquisa, que quanto mais experiente o terapeuta é, mais longe dos princípios e processos, por exemplo, da TCC, ele está. E aí a deriva terapêutica acontece de forma mais consistente e o resultado clínico acaba sendo impactado. E qual é a diferença entre experiência e excelência? Até para a gente poder entender um pouco essa diferença. Experiência, ela é algo que a gente vai vivendo sem feedback e vira repetição. E aí eu começo só a aplicar aquela estratégia, eu começo só a fazer daquela forma. Excelência exige feedback deliberado. E é aqui a diferença que a gente vai ter em supervisão, conquistada na supervisão. Eu vou sair de uma experiência e vou sair para uma excelência. Isso é primordial, porque o espaço também da supervisão ao longo da carreira, ele é o que sustenta a prática clínica. Ele é o que, de fato, vai ajudar você a sustentar, né, a sua expertise e entregar cada vez mais para o seu paciente. Para a gente concluir, como é que eu escolho um supervisor, Roberta? Você me contou sobre competências profissionais, o que é a supervisão como espaço de desenvolvimento, o que eu tenho que ter como competências, como saber fazer e saber ser. Você me mostrou alguns frameworks, mas como que eu escolho um supervisor? Porque ele tem muitos anos, porque ele aparece muito na rede social, pode ser tudo isso junto, mas o que de fato pode te ajudar a escolher um supervisor é quando você sabe que ele foi treinado como supervisor, que ele usa ferramentas de ensino, que ele tem uma avaliação e um feedback estruturado, que você chega na supervisão e você tem critérios claros para o desenvolvimento, que parte da sua necessidade, das suas dúvidas, da sua insegurança, e que vocês usem de forma intencional estratégias pedagógicas, e não somente o relato de caso. O relato de caso, ele faz parte da supervisão baseada em competências, mas não só isso, né? Então, gente, eu gostaria muito de deixar para vocês, diante de tudo isso que eu trouxe da minha experiência como supervisora e como terapeuta,
que supervisão é parte do cuidado clínico. É parte do cuidado clínico com o paciente, com o terapeuta e com a prática profissional. Desenvolver competência é uma responsabilidade profissional. Então, não é só no início da carreira, é durante toda a nossa vida. Eu comentei com vocês que eu faço supervisão, eu tenho 2 supervisões ao longo do meu mês, né? Eu tenho a cada quinzena uma supervisão como terapeuta e uma supervisão como supervisora, né? E cada vez mais eu venho olhando para a minha prática e sabendo o que eu estou fazendo, o que eu preciso refinar e o que eu gostaria de aprender novo. Então, gostaria que esse slide ficasse para vocês como um convite para o início da prática profissional de vocês. Esse cuidado com a prática clínica, com você, terapeuta, e com o seu paciente em termos de resultado clínico. Né? E finalizando aqui o conteúdo teórico, espero ter ajudado vocês a refletirem um pouco sobre supervisão. Sei que o conteúdo é denso, quebra de paradigmas. Eu vou deixar aqui para vocês o QR Code da nossa página, né, no Google, né, no nosso site, e qualquer assinante da Psicodoc tem conosco o desconto de 10% nas sessões de supervisão, tá? Aqui a gente trabalha, né, na Habilitar com desenvolvimento contínuo, então a gente tem sim supervisões avulsas, que são pontuais, mas o que a gente oferece, que está dentro da nossa visão dos nossos valores, é, de fato, a supervisão contínua, tá? Então, vocês têm um programa de desconto conosco e a gente convida muito vocês a fazerem parte da nossa comunidade. Vai ser um prazer receber vocês, auxiliados nesse desenvolvimento profissional de vocês e que a gente aprende muito na prática com vocês. Aqui são os livros que a gente tem, né, capítulos. Esse livro de ensino e supervisão, a gente tem 2 capítulos, em coparceria com a doutora Janaína Barleta e a doutora Beatriz Nelfeld. A gente escreveu sobre meta-supervisão, que é a supervisão da supervisão para os supervisores, e sobre telesimulação no ensino da psicologia, que foi algo do meu mestrado. Esse livro, que é o livro que vocês vão ter no sorteio hoje, eu tenho um capítulo sobre supervisão clínica. Esse livro foi desenvolvido para terapeutas iniciantes e vocês vão ter 2 exemplares no sorteio que eu vou disponibilizar. E esse é um texto do ProPsi, da Artmed, que eu tive o prazer de escrever com a Isabela Ferreira e com a Fabiana Gauí, sobre competências terapêuticas na prática clínica com a infância e adolescência, porque eu sou supervisora da infância e da adolescência também. E, por último, para a gente concluir, sei que passei um pouquinho aqui do tempo, mas convidar vocês para uma aula aberta que a gente vai ter no dia 16/4, às 19 horas, e vai ser o lançamento de um clube de supervisão da Habilitar, e tem muita coisa nova, a gente reestruturou o programa de supervisão. Eu vou deixar aqui o QR Code para vocês entrarem no grupo VIP, para que vocês recebam. Quando vocês entrarem no grupo, vocês vão ter acesso a um material exclusivo que fomos nós que desenvolvemos. Vocês vão ter acesso a outros conteúdos exclusivos antes do lançamento, e vocês vão ter todas as informações do lançamento. Então, eu espero vocês na Habilitar, no clube de supervisão, e vocês serão muito bem-vindos. Espero ajudá-los cada vez mais nessa jornada. Aqui está o nosso @ e eu fico muito à disposição para perguntas, considerações, e quero mais uma vez agradecer aqui a participação. Roberta, muito obrigado. Eu posso até compartilhar, assim, que eu fico até emocionado com a temática de supervisão, tá bom? Porque acho que o que você colocou lá no começo é muito verdade. O caminho, ele pode ser sozinho, a gente não tem uma obrigação de
vivenciar a experiência da prática clínica acompanhado, mas a gente sabe o quanto que isso acaba sendo um divisor de águas, não pensando naquilo que a gente melhora quanto prestação de serviço, mas também até o nosso próprio aconchego quanto profissional, de saber que a gente pode vivenciar essa experiência, as dores e as alegrias da clínica nesse modelo compartilhado e também bem direcionado para essa competência profissional. Eu fiz algumas anotações aqui, vi que a galera deu bastante feedback positivo, como um conteúdo excelente, ótimo conteúdo, muito necessário esse aspecto da supervisão. Que bom, fico feliz. E eu queria colocar a pontuação que o Alexandre colocou, que ele colocou assim, ó. Com a prática clínica, estudos e supervisões dos atendimentos, notei que a supervisão que tive na faculdade foi muito equivocada. Isso prejudicou muito meu início da vida profissional. É uma coisa assim que é incomum que chega para vocês, ou às vezes chega porque depende muito do formato de instituição para instituição, depende do formato de supervisor para supervisor, se ele tem essas habilidades ou não. Como que é aí, mais ou menos, naquilo que vocês têm recebido dentro da Habilitar? O que a gente pode pensar, né? Até tem um estudo de graduação em psicologia no Brasil, se eu não me engano, está até na RBTC esse estudo, que é a Revista Brasileira de Terapias Cognitivas. O que a gente vê? A maioria das graduações ainda trabalha com gestão de caso como modelo de supervisão. Talvez aqui a gente tenha várias questões que influenciam nisso. O número de supervisionados, professores que têm uma sobrecarga de atividades dentro da instituição, o não treinamento em supervisão baseada em competências, né? Por exemplo, a Alemanha, ela tem um CRP como o nosso, lá, uma questão como a Sociedade Brasileira de Psicologia, que também traz a questão do ensino, é obrigatório, a partir do ano de 2020, toda e qualquer supervisão na graduação seja baseada em competências. A Francisca Runa, acho que é assim que fala o nome dela, tá? Eu não sei falar. Ela é pioneira nesse estudo de supervisão baseada em competências, né, no mundo. Então, a gente vê, Alan, que isso talvez seja a prática das instituições de ensino em psicologia. E dentro desse pouco conhecimento que eu tenho da graduação, por estudos, por interesse, e até pela vivência do mestrado, eu traria uma opinião, assim, bem concreta para vocês, de que a psicologia está muito atrás de outros cursos em saúde, como medicina e enfermagem. Né? Eles treinam com simulação de forma intencional e ano a ano, a partir do primeiro ano já tem simulação, né? Você não vê isso nas instituições. Por quê? Porque você não tem a formação desse supervisor. Então, acho que isso é uma coisa que, acho que a Alexandre, né, colocou, e faz toda a diferença. A gente vê muita gente chegando na Habilitar com insegurança, autocrítica a partir da insegurança, mas porque, de fato, não aprendeu a fazer e como fazer. Sim. Isso é básico. Eu mesmo não aprendi. Antigamente, a gente tinha sala espelho. Vocês sabem o que é sala espelho? Sim. Eu prefiro que você comente, porque eu acho que eu posso ter uma concepção diferente. Sala espelho é onde você tinha um professor atendendo e você observava, ele atendendo, e você ia atender e o supervisor observava. Ficava com aquele fundo, né, que dava para ver, né? É tipo aquela sala de polícia, né? De interrogatório. Mais ou menos por aí. Isso mesmo, Beatriz. Acho que você trouxe um parâmetro muito bom, uma metáfora muito boa. Então, você tinha essa observação, tá? Mas talvez não tivesse muitos critérios clínicos, eu não sei o que houve, porque quando eu entrei, eu me formei com 30 anos, gente. Vou fazer 49 anos. Então, quando você olha para esse movimento, quando eu entrei na faculdade, eles aboliram a sala espelho, que é um tipo de simulação,
né? Então, eu acho que a gente ainda tem que caminhar um pouquinho. O meu projeto de doutorado, assim que eu me restabelecer do mestrado, vai ser um pouco por esse caminho. Por esse Legal. caminho. A gente confia muito que dentro da perspectiva atual, né, do cenário atual, que esses estudos eles podem ser muito bem apresentados, né, como uma boa forma da gente poder rever, né, algumas estruturas. Eu concordo e também passando pela graduação, a gente não responsabiliza só o professor que não faz, mas às vezes esse amparo que a instituição também não consegue repensar, não consegue ter Sim, esse feedback de melhoria para executar de uma forma diferente, ao ponto disso ser determinante na carreira do profissional, que é quem recebe essa supervisão e depois acredita, não vale a pena, ou talvez é um investimento muito alto. Eu fiquei pensando até um pouco dessa questão de etapa e também personalização, até para a gente colocar como uma última pergunta. uhum, Dentro da Habilitar, até pensando nessas características que você falou, né, de ele está com tempo de formado, ele é recém-formado, qual que está o nível, por exemplo, às vezes dessas competências, né, de entendimento sobre abordagem, a questão de uma relação terapêutica, o manejo ali, por exemplo, de uma intervenção, vocês personalizam? Como que é essa questão assim? É diferenciado por etapa de carreira dentro da Habilitar? É personalizado o tempo? É colocado uma perspectiva? Não, esse daqui tem que ser bem experiencial. Como que é mais ou menos? sim. Sim, a gente divide, né? Então, assim, a gente tem o ideal e a gente trabalha sempre no possível para chegar no ideal. Então, quando a gente recebe um aluno, geralmente quando é individual, a supervisão é individual, o que a gente faz? Parte das necessidades dele tem todo um roteiro que a gente faz. A gente marca uma entrevista, a gente aplica um formulário de avaliação de necessidades para a gente entender qual foi a formação desse terapeuta, como que ele está, qual que é a área que ele atua, qual público, quais são as suas dúvidas, o que ele conhece de teoria. E nessa entrevista a gente esmiuça um pouco mais isso e oferta para, olha, me parece que a gente pode trabalhar isso dentro da sua expectativa. A gente gera metas para a supervisão, objetivos em supervisão. E são esses objetivos que a gente vai reavaliar na quinta e na 10ª supervisão. A gente trabalha com um modelo de supervisão que são 10 encontros quinzenais, né, para que não seja tão longe para que ele se desconecte da supervisão e nem tão perto para que ele não consiga aplicar, né? Então a frequência é muito importante e ele tem ali todo o suporte da supervisão, né, até da estrutura da sessão de supervisão. E quando a gente recebe esse aluno, tem um trabalho de bastidor, gente. O supervisor é como o terapeuta. A Uhum. gente faz a conceitualização desse profissional no sentido de o que ele tem de pontos fortes, quais são os pontos de melhoria, né? O que ele traz, se ele tem crenças da própria atuação, os pensamentos, comportamentos. Então, tem toda uma conceitualização desse funcionamento do papel de profissional que ajuda a gente a estabelecer quais são as estratégias de ensino que a gente vai aplicar. Então, a partir daí, a gente oferece mais um direcionamento, algumas práticas mais experienciais, mas sempre existe dentro dessa compreensão práticas experienciais. Às vezes um pouco mais para o fim, às vezes um pouco mais no começo, o convite à metacognição e à reflexão, apoiada pelo diálogo socrático, a dose também é avaliada para quem está no início, para quem está mais no meio. Então, sim, né? A gente tem essa coisa de customizar a supervisão para o aluno. E quando é em dupla, a gente tenta escolher uma dupla que tem o mesmo background, que tem as mesmas necessidades em algum nível, para que eles funcionem como um andaime ali, se Sim, apoiando nesse movimento do desenvolvimento. legal. Respondi a pergunta? Sim, perfeito. Eu falo até para a gente poder, aqui, quanto à audiência, ter um gostinho, porque realmente às vezes a gente fica pensando, né? Mas eu tenho as dúvidas muito particulares, eu tenho umas dificuldades muito particulares.
e como a gente vê, né, dentro até de uma raiz de personalização de tratamento e supervisão, que também é personalizável para esse desenvolvimento, como algo essencial. Eu estava até aqui na sua fala, para daí a gente poder fechar, ficar pensando assim, às vezes a pessoa busca uma segurança pela segurança, e igual você falou, até hoje eu recebo casos novos, tenho habilidades a serem desenvolvidas. Então eu fiquei pensando, até para a gente poder colocar de uma forma bem clara para a audiência, que é assim, o mais talvez importante nesse momento, e talvez na nossa jornada como profissional, é sobre as ferramentas que a gente vai ter no caminho. E a supervisão como parte, às vezes, desse quinzenal, desse uma vez por mês, que me ajuda a ser o cara mais seguro na terapia. Às vezes pode entrar num outro perigo, né? Quando a gente fala do terapeuta seguro demais, que ele não tem coisas a melhorar, ele sempre fez assim e sempre deu certo. Então, talvez como essa questão de ter as ferramentas adequadas, como a supervisão, e também a gente ter essa abertura, igual você falou. É difícil, às vezes, ter feedback. Às vezes é difícil a gente ter essa postura de preciso melhorar. Mas a gente sendo quem a gente é e aberto com essa questão de evolução, com certeza tem bons frutos a serem colhidos. Então, assim, Roberta, muito obrigado. A gente ficou muito feliz de ter a sua presença. Acho que a gente já conversou várias vezes, né? Até como a Psicodoc, parte desse processo. Então, obrigado pela confiança e obrigado por enriquecer o nosso evento. Eu que agradeço o espaço, agradeço a parceria e contem comigo aí quando vocês precisarem, a gente volta a falar e volta a fazer. E deixar, mais uma vez, convite para a nossa aula aberta. Nossa aula vai ter o tema de diálogo socrático e descoberta guiada, com prática experiencial para aprender a fazer. Fechado? Isso aí, gente. Não percam realmente um conteúdo de grande valor na nossa jornada. Beijo para vocês. Viu? Beijão. Bom treinamento por aí.